hoje, às 2h45 da tarde, logo depois de Maria do Bairro, tem novidade. Uma novidade que a gente já conhecia, mas está voltando, digamos assim, para a tela da TV Ponta Negra. Uma novidade já tem anos que participa do SBT e que está de volta, é o Casos de Família, um programa que tem um DNA do SBT e que promete muitas emoções sob o comando dela, maravilhosa Cristina Rocha. Vamos ver. Quando alguém desce essa escada, você já sabe o que esperar, né? É muita treta, confusão e, claro, o Casos de Família que a gente tanto ama ver aqui no SBT. O programa tá de volta e hoje eu vou mostrar pra vocês como foi o primeiro dia de gravação. Eu não imaginei, mas a hora que eu entrei aqui, me deu uma coisa, sabe? Quando eu olhei, né, que a gente vai subindo aquele caminho, me deu assim uma vontade muito grande de chorar. Eu lembrei do Silvio, me deu uma emoção muito grande, sabe? Aí a recepção das pessoas foi tão calorosa que eu precisei penar para maquiar porque eu não parava de chorar. E é claro que agora eu ia falar com ela, Cristina Rocha. Me conta como que foi voltar para as gravações de Casos de Família. Nossa, uma delícia, né? Porque uma energia que eu já primeiro queria elogiar o cenário, ficou realmente lindo. Eu tinha visto através de foto, né? Aí hoje que eu fiz, ficou lindo, maravilhoso. Aí essa energia, né, do programa, são assuntos atuais que a gente vai fazendo de acordo com o que a vida, né, vai mostrando pra gente. Isso é interessante. Continuem assistindo, fiquem com a gente, mandem muita energia positiva, a gente vai dar tudo que a gente tem de bom para vocês se divertirem, se emocionarem e desenvolverem mais empatia. Vocês sempre foram maravilhosos com a gente, o público da internet, né? Quem assiste em TV aberta. Então a gente conta com vocês. Vocês pediram a volta agora, pelo amor de Deus, hein? Ajuda nós, como diz o outro. Eita, delícia! Hoje, 2h45, nessa reestreia. É um espaço, né, para ouvir pessoas com conflitos reais, que a gente sabe, e que tem uma missão que vai além apenas do entretenimento, né, Pri? Pois é, gerar reflexão, provocar mudanças. E a gente convidou aqui uma pessoa para fazer esse bate-papo com a gente, né? Pois é, vamos conversar com ela, Maíra Trajano, que é psicóloga, terapeuta, sexóloga, ou seja, vai falar pra gente sobre essa questão, né, Maíra? Muito bom dia, primeiramente, Bom dia, né, por estar Podemos aqui. fazer um caso de família aqui. Tem Aqui, alguém né? aqui? Bora resolver os problemas? Agora é a hora. Ela que é terapeuta de casal, de família, já deve ter pego muita coisa assim. E muitas vezes a gente que vê de longe, fala, gente, como é que essa pessoa consegue expor, né, tanta coisa que acontece diante da TV, para todo mundo, das câmeras, e não só diretamente, por exemplo, como um profissional. Mas isso às vezes faz bem, né? Porque tem gente que só guarda, aí eu acho que o caminho não seria esse, né, Maíra? Não, de jeito nenhum. Meninas, obrigada pelo convite. Achei super interessante esse tema. E assim, é muito importante que a gente possa expressar, né, as emoções. Então, o que a gente vê, eu gosto de dizer assim, que algumas famílias e casais vivem uma pseudo-harmonia. Tá todo mundo ali feliz, mas a verdade é uma máscara de felicidade, porque busca-se não falar dos sentimentos e das coisas que são realmente importantes para garantir a harmonia. Só que o conflito, seja no relacionamento íntimo amoroso quanto na família, faz-se necessário para que a gente possa crescer e atravessar as adversidades. E eu sinto que em programas como esse, o que acontece é que as pessoas esquecem que as câmeras estão lá, pegam a oportunidade e botam o coração para fora. Né? E isso é muito atrativo, né? É atrativo porque quem está assistindo, às vezes, vê ali coisas que estão dentro da sua intimidade e que você não tem coragem de falar. Isso começa a gerar um senso de identificação. Olha, não sou só eu que sinto isso. Passo por isso, né? Tem mais gente. Acontece na minha casa, na minha família. Não é só meu marido que pega a vizinha. Pode acontecer nas melhores famílias, né? É isso mesmo. E assim, é interessante, né, que a gente vê que tem casos dos mais diversos, né? Não só a questão amorosa, tem questão de família mesmo, de briga por herança, mesmo, né? por tudo. E isso vocês estão acostumados, né, ali a ver no dia a dia. Algum caso desse ainda chama a atenção? Ou tudo que aparece, assim, você fala, não, isso aqui eu já vi, ou tem coisas que você fala, gente, isso aqui, pelo amor de Deus, eu não imaginei que seria... que eu estaria vendo ou vivenciando, ainda acontece? Ou com a experiência
praticamente você já viu de tudo? Hoje em dia, Lídia, tem sido mais difícil me surpreender, né? Talvez por já ter muitos anos enquanto terapeuta, não me pego mais surpresa com tanta facilidade, mas é sempre interessante, apesar de não ser pega de surpresa, eu acho sempre interessante observar às vezes quantas dores vão se arrastando por muitos anos antes da pessoa ter a coragem de chegar até um consultório para falar de si, né? E como a gente atende casais e famílias também, eu sinto que a terapia individual, tá todo mundo nas redes sociais, tá paga a terapia, né? Mas quando é casal e família, as pessoas ainda têm um pouquinho assim de receio, né? De encontrar com alguém na recepção e falar assim, tô aqui com meu marido, com minha mulher, vão saber. E nas redes sociais tudo lindo, maravilhoso, aí quando chega lá todo mundo assim, tá aqui, tem alguma coisa, bem. como se houvesse alguma coisa errada, né? E não é nada disso, E não né? Na verdade, às vezes é muito importante ter esse espaço de mediação para que essas conversas difíceis possam ser lidadas assim com maior tranquilidade, porque às vezes na intimidade do casal, da família, a coisa pega fogo de um jeito que as pessoas não conseguem se escutar. Essa é a maior dificuldade de praticamente todo mundo que chega para terapia familiar ou de casal, de conseguir escutar o outro, porque as pessoas ficam tão conectadas com a sua razão e com a sua dor que não conseguem ter empatia para escutar, né? Seja pai, seja mãe, seja filho, né? Só quer falar do que te dói, mas não quer escutar o que está doendo no outro. Agora, doutora Maíra, a gente trazendo para o programa Caso de Família, por que esse sucesso desse programa? As pessoas têm essa necessidade de querer ter essa questão da fofoca, de saber que o vizinho também está com problema, sabe assim, deles terem essa identificação com os problemas dos outros. Eu adoro assistir porque eu me identifico muito com esse caso. Sim. As pessoas, elas têm essa necessidade dessa identificação? Tem saber que tem alguém pior do que eu, tipo, que eu passo, tem gente muito pior, ou seja, eu sou feliz. Mas eu acho que, inclusive, nos dias de hoje, com essa questão das redes sociais tão forte, mostrando vidas tão perfeitas, a necessidade de ver que existe uma sombra ou o lado podre na vida de alguém se torna essencial para que você não sinta que só há algo de errado na sua vida e na sua existência, né? Sou só eu que sofro, como você falou, sou só eu que sou traída, sou só eu que estou brigada com meu pai, com minha mãe, que tem um irmão que não fala comigo. Será que isso acontece aqui dentro de casa? E até assim, as pessoas falam muito, até das celebridades, tipo, a Virgínia e o Zé Felipe, a gente vê nas redes sociais, como assim, terminou? Era um casal perfeito. Agora, Carlinhos Maia e o... Teve gente que passou mal, gente, fã passando mal por causa de ter relacionamento. A gente ainda se surpreende com algumas coisas, né? Mas é porque, quando uma pessoa chega a esse ponto, imagina o nível de projeção que ela tinha em cima daquele artista, né? Como se fosse assim, puxa, esse é meu objetivo de vida, eu quero chegar lá, eu quero ser isso. Eu quero que seja esse modelinho, eu não sou exemplar ninguém não, viu? Nem vão me ligar em mim, não. Não vem não, né? Botar essa carga em cima, né? Não recebo. Mas é uma carga, né? Então, assim, poder ver que existem dores, problemas, conflitos, e além do que, às vezes são casos, assim, bem polêmicos, né? Então, tem o despertar da curiosidade. A gente viu aquele caso bem polêmico do cara que foi pego com a amante no show do Coldplay, né? Que isso viralizou. E isso está rendendo no consultório, né? Eu escutei essa semana, inclusive, uma paciente dizer assim, cara, em outros momentos eu julgaria muito aquele cara, mas eu sinto tanta vontade hoje de trair que quando eu olhei aquilo acontecendo, eu não me senti mais nesse lugar de poder julgá-lo, porque tem algo que vai dentro de mim e que eu sinto que é parecido. Mas como é que você vai falar isso? Essas são coisas que a gente não fala, a gente só fala dentro de um consultório terapêutico. Exatamente. Então, quando você vê essas questões, né, as coisas mais difíceis e vergonhosas de falar sendo expostas, isso chama atenção. Você quer ver, você quer se identificar, você quer ver o que é que a pessoa está fazendo para você ter ideias do que é que você poderia fazer na sua vida também. E também deixar de julgar tanto, né? E de apontar, porque muitas vezes aquilo ali pode até, ou se você já passou, se você pensa em fazer, em passar, você fala, poxa, eu poderia estar naquele lugar em algum momento, né? Não, às vezes nem aconteceu, mas você, como fala, no pensamento, né? É uma coisa, por exemplo, até saindo da esfera do casal, né? Que é muito comum a gente ver, que absurdo, 2 irmãos que não se falam, um pai e um filho brigados, isso é ridículo, isso é absurdo, até que isso venha bater na porta da sua casa e você tenha um conflito e uma intriga, e aí você começa a ver que de repente isso não é tão absurdo. De repente, aquela pessoa que você julgava como monstruosa porque, vamos dizer, não conseguiu mais ter afinidade com a sua família,
ela não é tão monstruosa assim, né? Ela está passando por uma sabe dificuldade, ninguém sabe o que está por trás. Desencadeou aquilo, né? É Isso, muito quando a mais gente complexo. vê o problema é muito fácil apontar e julgar, mas quando a gente vive na nossa pele, aí o peso do julgamento Sim, fica mais diferente, né? diferente, né? Doutora, a gente gostaria de ficar conversando bastante aqui, fazer uma sessão psicológica, terapeuta aqui, né? Todo mundo. Mas, infelizmente, o nosso tempo é muito curto. A gente quer lembrar vocês que hoje começa 2h45 Casos de Família, né, Lídia? Isso, né? Quem gosta de acompanhar e tudo mais. Todos convidados. Muito obrigada, doutora Obrigada a Maíra, vocês, mais uma vez, meninas. estar aqui com a gente, conversando de uma forma tão simples, né? Verdade. Tão direta. Até uma próxima, viu? Até. Obrigada. Fiquem com a doutora gente que vai chamar matéria, né, Lídia? Vamos